quando Cristo veio e estabeleceu um novo sacerdócio, e ele mudou a lei para trazer a lei que existia antes da lei. Porque o fato de Moisés trazer uma legislação para redimir o povo não significa que não existisse uma lei antes da lei. Porque a lei é constituída de mandamento, estatuto e juízo. O que é um mandamento? Um código, aquilo que o homem tem que fazer. O que é o estatuto? São os fatores limitadores que traziam segurança para que o homem pudesse cumprir o mandamento. Para ordenar o pacto existe a lei. O que o homem tem que fazer, a condição de proteção que Deus estabelece para que o homem faça o que tem que fazer. E se ele quebra o estatuto, automaticamente ele está em juízo. Qual era o juízo? Certamente morrerás. Então Cristo veio para trazer uma nova lei que era antes de existir a lei. Essa lei perfeita, a lei do amor, a lei para a vida, e não a lei que matou o próprio Cristo, que é a lei do pecado para a morte, mas a lei do Espírito para a vida. Ele veio para trazer a lei que era antes da lei. O nosso sacerdócio é específico. O reino de Deus é constituído de tipo de gente específica, sacerdotes. E esse sacerdócio do reino de Deus é constituído de um tipo de sacerdócio específico. Porque você tem que tomar muito cuidado, que a próxima vez que vai aparecer a palavra sacerdócio na Bíblia, sabe quem era sacerdote? Jetro. Existiam sacerdotes no Egito, você vai encontrar pelo menos 3 vezes em Êxodo aparecendo sacerdotes. Estão entendendo isso? Não estamos falando do mesmo tipo de sacerdócio. Porque esse sacerdócio é como o sacerdócio pós-exílico, em que nós vemos o Sinédrio em Saduceus, eram sacerdotes. Por quê? Sacerdotes são ministros governantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou ministrar culto para o povo. O que eu vou fazer? Eu tenho que governar? Eu vou fazer aliança política com Roma. O sacerdócio do reino de Deus é superior. É um sacerdócio instituído pelo próprio Pai, segundo 2 coisas imutáveis, a sua promessa e o seu juramento. O próprio Pai fala para ele: senta-se à minha direita. Estão entendendo? Porque é um sacerdócio real, instituído pelo Pai. Adão tinha como mandato de Deus cultivar, e a palavra cultivar, já falei aqui da outra vez que eu vim, é a palavra hebraica avad, que é a mesma palavra que aparece em Êxodo 20 como prestar culto. Então ele tinha que prestar culto, o seu cultivo era o seu culto, porque tudo o que havia na sua vida era de Deus. E guardar significa proteger, guardar, lembra essa palavra? Guardar, ser um guardião sobre. Um guardião, ele tem que ter autoridade sobre aquele lugar para poder guardar, é ou não é? Ele era um sacerdote. Por que o cultivar era a mesma coisa que prestar o culto? Por quê? Jó 34 fala que se Deus pensasse apenas em si mesmo e tomasse para si o seu fôlego de vida, toda a humanidade cairia morta e viraria pó. O mundo é de quem? A vida do homem é de quem? Adão, o ministro de Deus, governante da terra, entendia isso. Que a terra era de Deus, a vida era de Deus. Quando ele cultivava a terra de Deus, com a vida de Deus, tudo era para a glória. O homem entrou num estado de morte e de condenação eterna. Sabe por quê? Porque ele perdeu a vida que era de quem? De Deus. O homem tinha uma vida? Não. Deus deu uma vida ao homem. Quando você pega algo que não é seu e perde, não tem como pagar, você vai preso. Isso aconteceu com o homem. O homem está condenado à morte. Por quê? Porque Deus deu a ele uma vida. E ele perdeu a vida que Deus deu a ele. E agora não tem como ele pagar pela vida que ele perdeu, porque ele não tem vida em si mesmo. E sabe o que é o inferno? É o homem, por toda a eternidade, ter que responder por algo que ele não pode pagar. E aí se manifesta o processo de redenção por meio de um sacerdócio que é sombra, para que voltemos a ministrar segundo um sacerdócio que é realidade. Ele derrama um sangue de um animal para cobrir o homem. E ele começa a dizer, por meio de
um derramamento de sangue. Eu vou redimir o homem. Deus estabelecendo uma nova humanidade a partir de Noé. E a primeira coisa que Noé faz foi o quê? Estabelecer um sacrifício. E a primeira vez que aparece a palavra berit, aliança, derramamento de sangue para unir duas realidades. O que é o derramamento de sangue? Levítico 17:11 fala que a vida da carne está no sangue. Derrama o sangue, você derrama uma. Estão entendendo? Deus está falando, você não tem como pagar a dívida da morte, porque o salário do pecado é a morte, nada mais é do que a exigência da vida. Só que o homem não tem vida para dar para a morte. Tem muita gente no mundo que acha que tem uma vida, mas sabe o que você tem? Uma condenação de morte. Todos os homens sem Deus estão no corredor da morte e não sabem. Abraão foi chamado para estabelecer e ordenar uma casa. E ele teve uma experiência sobre um monte, chamado Monte Moriá. A partir dele nasceria uma descendência que abençoaria todas as famílias da terra. Nós sabemos que a função de abençoar a terra é sacerdotal. E ele vai a esse lugar para oferecer o seu próprio filho. E o Senhor fala, Abraão, Abraão, não sacrifica o seu filho. E imediatamente aparece um cordeiro do nada. E ele fala, eu vou manifestar um cordeiro para que você não perca mais aquilo que eu dei para você. O quê? A vida. Então Cristo está representado no cordeiro e não no Isaac. E aquele lugar se chama Moriá, que futuramente se chamou Jerusalém, a cidade da paz. Onde foi construído o templo? Naquele lugar, onde Abraão começou tudo, a partir da manifestação do Cordeiro perfeito de Deus. É como se a pedra fundamental de uma cidade que representa a sombra de uma cidade espiritual, a base, a pedra fundamental desse lugar estava no sacrifício de um cordeiro expiatório que morreu no lugar daquilo que Deus deu para Abraão. Estamos falando de como esse processo de nos trazer de volta para esse sacerdócio perfeito de Cristo se deu, até que nós chegamos em Moisés. E em Moisés nós vemos um processo de transição da profecia de Gênesis 15. Eles eram uma família de 70 pessoas. Então eles foram para o Egito, viveram um processo para que ali no Egito se transformasse de uma família e uma nação. E de repente no final da 10ª praga, e 10 significa o ponto de estabelecer uma nova ordem, ele fala da morte dos primogênitos, e eles colocam sangue nos umbrais das portas, e eles saem de madrugada para o deserto, passando pela porta que pingava sangue. E no capítulo 13, ele fala, avisa ao povo que agora todos os primogênitos de Israel são meus. Porque durante muito tempo a gente acreditou que quando nós criamos na obra do Cordeiro, que ele nos deu uma nova vida, nós achamos que muitas vezes isso não nos custaria nada. Só que ali ele está falando de um estatuto perpétuo, ou seja, um decreto declarado a partir da eternidade, ou seja, por meio do sangue. Quando vocês passarem por essa porta, no primeiro mês do ano, ou seja, não importa que mês vocês vão estar vivendo, esse vai ser o primeiro mês do ano. Ou seja, eu vou estabelecer o início de um novo cronograma, de uma nova vida, a partir desse dia. E depois ele explica, eu quero que vocês entendam que quem passou por aquela porta, a partir de agora, todas as famílias de Israel têm uma marca de sangue no seu primogênito. Vocês são meus. Em Êxodo 19, ele se manifesta para todo o povo dizendo, vocês foram salvos por mim, eu tirei vocês do Egito, vocês são a minha nação consagrada, o meu povo de propriedade exclusiva, o meu reino de sacerdotes. Deus estabelece uma mudança em Números capítulo 3, versículo 39, fala que ele faz uma contagem de todos os primogênitos, e ele faz uma contagem de todos os levitas, e aí ele faz uma troca. Já viu isso? Ele faz uma troca. Ele pega a partir de todos os primogênitos, que deram 22 mil primogênitos, libera aqueles primogênitos, e a marca da primogenitura, da exclusividade, do pertencimento a Deus, agora cai sobre uma tribo sacerdotal levítica. E os levitas, quando estavam ministrando no tabernáculo, representavam uma nação comprada a partir do sangue marcado nos primogênitos. Por isso que Hebreus 12 fala que nós não estamos mais no Sinai, ministrando entre esta ordem.
mas pertencemos a uma ordem espiritual que é a igreja dos primogênitos. E o que é o primogênito? É aquele que assume todos os negócios do Pai na terra. E quem é que assume a responsabilidade pelos negócios do Pai da terra? Aquele que cultiva e que guarda. Voltamos ao lugar original. Aquele que entende que não tem uma vida. A vida é dele. Por isso que sacerdotes, quando ministravam, diziam: você é a porção da minha herança. Bem algum possuo, senão a ti. Precisamos de uma mentalidade sacerdotal. Sabe o que é isso? Pensar como um sacerdote. Um sacerdote administra as coisas de Deus em benefício do seu propósito. Quem vai morar no seu santo monte? Porque Davi já não pensava mais como um levita. Davi já não queria mais uma realidade para entrar e sair, mas um lugar para permanecer. E isso tem a ver com um tipo de gente que tem um modo de vida específico. A nossa ordem sacerdotal ainda é terrena, queridos. Somos ainda pequenos sinédrios. Homens que apenas dirigem cultos e fazem alianças políticas. Precisamos entender que o poder do reino que vivemos é reflexo do tipo de sacerdócio que prestamos.